igreja a se colocar de pé, abrir a palavra santa do Senhor no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo 35. Queria pedir ao irmão Alex, por gentileza, se tiver um fundo musical. Creio que é uma noite profética para a nossa vida nessa noite. Quem está comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 35, dá um glória. Diz assim a palavra do Senhor: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Somente até aí, fecha os teus olhos e abre o teu coração. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos posse de todo o poder e autoridade que há na tua palavra nessa noite. Senhor, que ao ministrar a tua palavra, o Senhor haja com milagres. Manifesta a tua presença, o teu poder e a tua glória no meio da tua igreja, no meio do teu povo. Cura, Senhor, neste lugar. Salva, liberta e aviva a tua igreja nessa noite. Nós cremos no teu poder, na tua glória. Nós cremos no poder da tua palavra, Senhor, que é a espada desembainhada de dois gumes que penetra na divisão da alma e do espírito, Senhor. Por isso nós tomamos posse. E mais uma vez, Senhor, nós te pedimos, honre a tua palavra no meio da tua igreja, no meio do teu povo, em nome de Jesus. Os irmãos podem tomar assento, glorificando, adorando o nome de Jesus. É muito bom estar aqui para pregar. O pastor já algumas semanas tinha pedido, estava muito enferma, passando muito mal por causa do bebê, mas o Senhor preparou essa noite. Quero dizer para o irmão Alex que o retorno está muito bom, que Deus abençoe. Irmãos, é interessante que quando nós olhamos para o livro de Lucas, a gente vê um homem, um servo de Deus, inteligentíssimo, alguém que Deus escolhe. Mas na verdade a gente pode observar que Lucas foi o evangelista que não caminhou com Jesus na terra. Ele não viu Jesus face a face. A pessoa de Cristo manifesta sobre a terra. Mas eu acho interessante que ao observar o evangelho de Lucas, ele é um dos mais completos dos evangelhos. Ele foi detalhista em tudo que ele escreveu. Parecia que Lucas caminhou com Cristo na terra. Parecia que Lucas sentou com Cristo para tomar café. Parecia que Lucas reclinava a cabeça dele no ombro de Jesus. Mas eu vejo um homem de uma identidade forte, que não conheceu Cristo na pessoa dele manifesta, mas ele creu que Cristo veio ao mundo para salvar a humanidade. Ele creu que Jesus veio ao mundo. Ele não precisou de conhecer para crer. Sabe o que é que eu vejo hoje? Às vezes nós chegamos na igreja e ficamos, me mostra, eu quero ver, se eu não ver, eu não vou crer. Não, eu quero te animar nessa noite a crer nessa palavra que é viva. Eu quero te animar nessa noite a crer nos mistérios de Deus que está escrito e revelado nessa palavra. Nós muitas das vezes queremos ver para crer, estamos como Tomé dentro da igreja, mas eu quero dizer para você, bem-aventurado é aquele que não vê, mas continua crendo. É uma fé sobrenatural, irmão. É quando as coisas não estão indo bem na tua casa, é quando as coisas não estão indo bem no teu trabalho e você continua crendo que Ele é poderoso para mudar a história. Você continua crendo que Ele pode fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Como Ele disse para Jeremias: eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz, pensamentos bons, são os pensamentos que o Senhor tem para nós. Mas às vezes nós chegamos aqui, Senhor, eu quero ver. Começamos a pegar um termômetro e medir a unção. Eu tenho que ver que nível de unção. Às vezes a gente acha, não, eu tenho que ver se a unção não tiver. Ei, nós trabalhamos duro pela unção, mas eu quero te animar hoje a fazer como Moisés. Mostre-me a tua glória. Sabe por quê? Porque quando a glória de Deus se manifesta no ambiente, Ele não precisa de homem para fazer milagre. Quando a glória de Deus se manifesta no ambiente, as pessoas que passam lá fora são tocadas, são envolvidas pela glória de Deus. Ele não precisa de um ser superdotado de inteligência humana para fazer alguma coisa, não. A glória de Deus é suficiente para manifestar milagres sobre a terra. Meu Deus, eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Sabe por quê?
Nós estamos muito encucados com a unção. Eu falei, meu Deus, é tanto crente pedindo unção, pastor Júnior. E tem uns que ficam com o termômetro medindo a unção dos outros. Aqui, a unção é uma capacitação de Deus para você receber, para você chegar até a visão que Deus te deu. Agora, a glória de Deus é a presença manifesta de Deus sobre a casa. Não precisa de ninguém nem abrir a boca. Gente vai começar a ser batizado com o Espírito Santo. Endemoniados vão começar a ser libertos pelo poder da glória dele. Nós estamos falando de um homem que era médico. Você imagina você estudar sua vida toda e Jesus te chamar pelo nome. E você ter que colocar tudo aquilo que você sonhou de lado para viver os sonhos de Deus. Nós estamos falando de um homem que era inteligente e ele investiu naquilo que ele queria. Mas quando Deus chama, irmão, você pode ter ficado 12 anos, 13 anos, 15 anos. Quando Deus te chama, irmão, é necessário escutar a voz de Deus. E ele agora vai começar a escrever. E nós vamos reparar que no capítulo 12, ele começa a relatar que Jesus estava pregando um dos seus sermãos. E tinha uma aglomeração de pessoas. Tinha uma grande multidão ali, enquanto Jesus pregava. E ele vai dizer que toda vez que Jesus pregava, irmãos, eu quero que você entenda isso. Tinha muita gente, Jesus atraía as pessoas. A multidão era atraída pela pessoa de Cristo. E milagres aconteciam. Agora Lucas vai dizer que está tendo uma aglomeração. Mas só que eu vejo que Jesus ele vai pegar os discípulos dele. E toda vez que Jesus está no meio da multidão, ele pega os discípulos e põe na frente. Sabe por quê? Que você está aqui nessa cadeira bonita. Não é para você ser o primeiro a receber o milagre, não. Jesus põe os discípulos na frente, por quê? Porque naquele tempo não tinha microfone. E aonde a voz de Jesus não alcançava, o que os discípulos estavam na frente, eles estavam ali para aprender, para tomar posse daquela palavra e para sair e apresentar aquela palavra para onde a voz de Jesus não chegou. Você não está aqui escutando essa mensagem em um culto missionário porque você quer ser o primeiro a receber teu milagre. Não, não, não. Você está aqui porque tem alguém lá fora que ainda não escutou a voz dele. E ele está dizendo para você, ao sair daqui, levante a cabeça e vai dizer aquilo que você recebeu aqui para quem não recebeu. E Jesus, no seu sermão, no capítulo 12, ele vai dizer, cuidado, irmão. Ele vai dizer o seguinte, cuidado com o fermento dos fariseus. A primeira coisa que Jesus começa a dizer no seu sermão é, cuidado com o fermento dos fariseus. Sabe por quê? Se tem uma coisa que estraga toda a palavra revelada, é o fermento dos fariseus. Jesus podia ficar noites e noites pregando. Sabe por que os fariseus faziam? Eles estavam ali, escutavam, não recebiam, não mudavam de vida e ficava contaminando as pessoas contra aquilo que Jesus estava pregando. Irmão, não tem nada pior do que quando alguém se levanta dentro da igreja com fermento. Não tem nada que estraga uma igreja mais do que um fermento. Um crente inchado, um crente cheio de fermento. Tudo que o pastor prega, ele desprega. Tudo que o irmão prega, ele quer despregar. Traz contenda para dentro da igreja, traz de cima e diz para o meio do povo. Jesus está dizendo para o povo, cuidado com o fermento. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que foi dito, está no capítulo 12. Tudo aquilo que foi dito dentro de 4 paredes, em um gabinete, se ouvirá no telhado. E tudo aquilo que foi dito em trevas, se ouvirá na luz. Jesus está dizendo, eu vou entrar esclarecendo. Sabe por quê? O telhado era o lugar mais alto onde se pregava a palavra. O lugar mais alto, Jesus está dizendo, tudo aquilo que foi dito dentro do gabinete no esconderijo, que foi calúnia, que foi defamação, que foi fermento de fariseu, vão escutar em cima do telhado. E tudo aquilo que foi falado no escuro, vão se ouvir, vão se escutar em luz. Você está preocupado quando levantam contra você? Não preocupa não, irmão.
Você está preocupado quando te calunia no Facebook, coloca lá direitinha para você? Não preocupa não, irmão, sabe por quê? Porque ele vem e ele desce como o justo juiz. Sabe por quê? A arte, olha o que eu coloquei, a arte de ser hipócrita depende da capacidade de manter algumas coisas em oculto. Quando já não se pode mais ocultar certas coisas, então automaticamente o hipócrita é desmascarado, irmão. Você está preocupado? É Deus que te justifica na terra. Levanta a mão aí que eu vou profetizar a justiça de Deus descendo para a tua vida. É Deus que te justifica. Duas coisas ele não abre mão: da glória que é dele e da justiça que também é dele. Você está preocupado? Continue incomodando o inferno, continue dando prejuízo para o diabo. Oh, aleluias. E ele segue dizendo: não ficais vós preocupados, não temeis aos homens dessa terra, mais temer somente um, que tem o poder de matar e lançar no inferno. Nós estamos muito preocupados aí, quem é que vai ganhar? Estamos ouvindo um barulho aí que vai deportar os imigrantes, os indocumentados. Deixa eu te dizer uma coisa: se você temer a Deus, se você temer só a Deus, ninguém vai te tocar, irmão. É só Deus que te mantém nessa terra, é Deus que te sustenta nessa terra, é Deus que te capacita para você ficar nessa terra. Só teme só a Deus e pronto. E ele segue dizendo: não ficai preocupado, porque até o vosso cabelo de vossa cabeça está contado. Você sabe o que é isso, irmão? Você pode contar, você não pode contar, a ciência pode também não, mas o meu Deus pode contar um por um com o dedo dele, até quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. E você vai preocupar com o homem? Que Deus é esse, irmão? Oh, aleluia, é o Deus que nós servimos. Você está preocupado? Não fica não. E agora a Bíblia diz que Jesus, ele vai ser interrompido por alguém. Estou no capítulo 12 ainda. O homem grita: Senhor, diga ao meu irmão. Ele para todo o sermão de Jesus: diga ao meu irmão que me devolva, que me dê a metade da herança. Sabe o que é isso, irmão? Quando nós estamos trabalhando para Deus, muitas das vezes vem os momentos de distração, pastor, na nossa vida, tentando nos distrair. Jesus responde àquele homem: eu não vim para o meio de vós como repartidor de bens. Ei, ele sabia quem ele era. Isaías 61, ele veio para libertar os cativos, dar vista aos cegos, pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele não veio aqui para perder tempo não, com pessoas que estão querendo distrair, irmão. Cuidado no teu ministério, vai sempre Satanás enviar alguém para tentar te distrair, para tentar roubar o teu alvo, para tentar fazer você precipitar. Mas sabe o que eu vejo em Jesus aqui nesse texto? Eu vejo que Jesus, ele é tremendo, ele é profundo. Ele vai pegar aquela situação que veio para distrair ele, que veio para roubar a visão dele, e ele vai usar como motivação para pregar uma das mais profundas parábolas que está na Bíblia. Ele vai usar aquilo agora para gerar um sermão. Oh, meu pai, estou sentindo Deus aqui. Sabe por quê? Porque quem tem unção não anda na precipitação. Quantas pessoas me ligam durante a semana? Ah, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Sabe o que é isso? Isso é precipitação. Quem tem unção de Deus, irmão, não anda precipitado na terra. Quem tem unção de Deus sabe entrar e sabe sair, sabe falar na hora certa. Jesus agora vai pegar aquilo e vai transformar aquilo. Sabe o que é você pegar uma maldição e transformar em bênção? Essa habilidade Deus quer te dar hoje. Deus quer te entregar hoje. Você não vai andar na precipitação humana não, meu filho. Você vai ter visão para alcançar aquilo que Deus tem para a tua vida. Jesus vai gerar agora uma parábola. Por quê? Porque ele foi incentivado. Aquele homem queria algo que não era dele, porque herança o pai dá para quem ele quer. Você está incomodado com aquilo que Deus deu para o teu irmão? Ah, mas eu não tenho uma casa boa, não tenho um carro bom.
Irmão, estou andando com um carro velho há anos. Para com essa besteira. O Pai dá para quem Ele quer. Jesus começa a pregar dizendo: um certo homem, ele tinha grandes celeiros. Esse homem tinha, pastor Júnior, sobre a vida dele uma bênção de Deus. Porque tudo aquilo que ele plantava, ele colhia. Ele tinha, pastor, uma bênção tão grande que ele tinha celeiros cheios. Mas ele resolve destruir os celeiros e construir outros maiores. Esse homem tinha sobre a vida dele uma bênção de frutificação. Ele frutificava, pastor. Ele produzia alguma coisa. Ele plantava e ele colhia. Só que agora ele vai começar a pensar só nele próprio. Eu vou quebrar todos os meus celeiros. Essa palavra no texto, no original do grego, significa depósitos. Eu vou construir lugares grandes para depositar coisas. Depósitos de coisas, depósitos de objeto. Esse homem agora vai transformar a bênção da frutificação que Deus deu para ele. Vai transformar o fruto que Deus deu para ele em produto. E ele vai, pega tudo aquilo que Deus está dando, começa a pensar nele. E eu vou dizer para mim: alma, descansa, come, bebe, deleita. Sabe o que está acontecendo dentro da igreja? Crentes virando egoístas. Deus te deu uma habilidade, Deus te deu uma capacidade para você ser um grande missionário, um grande evangelista. E você está ficando só egoísta, pensando só em você. Você está pegando aquela habilidade que Deus te deu de frutificar, de produzir alguma coisa para o reino. Ah, mas estou muito cansado. Ah, mas eu não quero fazer. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Ah, mas eu não posso fazer, eu estou ocupado demais. Deus não chama ninguém para o reino desocupado. Todas as vezes que Deus chamou um homem na Bíblia, eles estavam ocupados fazendo alguma coisa. Gideão estava malhando trigo, Moisés estava pastoreando ovelha. Irmão, eu quero dizer para você que até Davi estava no campo quando o profeta chegou para ungir ele a rei. Aonde é que estavam os pescadores? Na beira do mar, com as suas redes. Vem, que agora eu vos farei pescadores de homem. Sabe por quê? A mesma habilidade que você tem para produzir lá fora, Deus quer te dar para produzir aqui dentro. É culto de missão. Meu Deus, é culto de missionário. Que Deus desperte nessa noite uma chama acesa de missão queimando dentro de nós. Eu fiquei 2 meses e meio sem pregar, irmão. Parecia que eu ia morrer dentro da minha casa. Eu falei: Deus, eu não aguento mais se eu não me levantar agora. Cheguei aqui, o pastor Júnior pregando um dia uma mensagem. Ele falou do homem do freezer, do congelador. Eu falei: meu pai, se eu não me levantar agora e começar a caminhar, eu vou morrer congelado. Porque lá fora as almas estão clamando. E Deus nos deu uma habilidade de produzir frutos. Eu cheguei ontem num trabalho de mulheres. Tinha 3 pregadoras, eu fui a última já cansada, com essa barriga desse tamanho. No final veio uma irmã me pedir oração. Todo mundo pregou, preguei, já estava doida para ir embora. Veio uma irmã me pedir oração. Deus falou: antes de orar, conta a tua história para ela. Por quê? Falei: Deus, eu quero ir embora, minha história. Conta a tua história, porque foi por ela que você veio aqui. Foi por ela que eu te trouxe aqui, Nayana. Conta a tua história para ela. Eu comecei a falar da minha história. Irmão, você tem uma história. Você não precisa ser dotado na teologia. Você não precisa ter uma voz afinada. Deus te deu uma história. E eu tinha pregado, não tinha ganhado nenhuma alma. Depois que eu contei a minha história, fiz o apelo, ela aceitou Jesus, pastor. Sabe por quê? Nós estamos muito preocupados com a letra. Mas eu quero te dizer que Deus te deu uma história. Deus te deu uma história. Falei: você quer Jesus hoje? Levantou a mão, fizemos oração do arrependimento. Caiu de joelho no chão chorando. Sabe por quê? Nós somos a resposta para essa geração. Não faça o seu fruto virar produto sobre a terra. Não faça aquilo que Deus te deu. Não transforme aquilo que Deus te deu em produtos. O produto, ele vai pela propaganda. O fruto vai pela necessidade, irmão. Você só come uma banana, uma maçã, um arroz, um feijão quando a sua barriga ronca. Agora creme,
creme que você passa no rosto, produto que você compra, objetos para sua casa, isso não vai pela necessidade. Tem alguém lá fora com necessidade de te ouvir. Tem alguém lá fora com necessidade de ter um abraço seu. Tem alguém lá fora com necessidade de sentir o que você sente. Oh, aleluias. Alabassuri calabarçonha. Aleluias. Jesus olha para aquele homem e diz: louco! A parábola, irmão. Louco, se pedires a tua alma hoje, para quem és isso tudo que tu está preparando? Essa palavra louco significa no original do grego, nesse texto aqui, insensato. Insensato é alguém que perdeu o direito de se defender diante de Deus. Não perca o seu direito de defesa diante de Deus. Você sabe o que é quando o diabo chegar diante de Deus te acusando, e Deus olhar sobre a terra e você poder falar: olha Deus, eu fui justa contigo. Olha Deus, eu não pequei. Olha Deus, o diabo tentou, mas eu fui fiel. Eu permaneci fiel. Você sabe o que é? Um crente sem direito de defesa diante de Deus é um crente que já não alcança mais a misericórdia de Deus para sair do pecado. Meu Deus. Alabassuri calabaias. Endubi canchobra. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui sobre essa igreja nessa noite. Você vai ter o teu direito de se defender diante de Deus. Você vai ter o teu direito. Sabe o que é Deus olhar como olhou para Jó? Visse o meu servo Jó, homem justo e fiel, do mal se desvia. É Deus falar isso ao teu respeito. Mas nós estamos preocupados demais com a posição. Eu começo a olhar para a vida de José. José, o que destaca José na história não é sua túnica colorida. O que destaca José na história, Lucas, é que ele tinha sobre a vida dele uma promessa. A túnica colorida era apenas um presente do pai dele. Mas o que José tinha sobre a vida dele era um prego martido com a ponta virada. Quem já ouviu isso aqui? Você sabe o que é um prego batido com uma ponta virada, irmão? Quem é que arranca? Ninguém. A Bíblia diz que os irmãos de José não queriam escondê-lo, não queriam vendê-lo como escravo. A Bíblia diz que os irmãos de José queriam matá-lo. Porque todo aquele que tem uma promessa sobre a vida dele, ele ameaça para o inferno. Aqui, não preocupa com a túnica não. Porque quem tem promessa, automaticamente recebe túnica. Está todo mundo olhando, José tem túnica. Mas a túnica não se compara ao tamanho da promessa. Deus prepara um homem, um adolescente, um jovem. Esse adolescente, esse homem, esse jovem cresce. José passa por tudo que ele passou. Ali, sofrendo, humilhado, na prisão, na cisterna, na mão daquele povo, sendo preso pela calúnia. Mas só que tem uma coisa: quem Deus prepara, pastor Júnior, para assumir um governo quando o faraó não consegue mais governar, é assim. Faraó governa em tempos de bonança. Você precisa entender isso. Deus não te chamou para fazer aquilo que Faraó pode fazer, que qualquer um pode fazer. Não, não, não. Deus te chamou, está te preparando para fazer aquilo que ninguém consegue fazer. Alabassori canchubiese. Faraó pode governar em tempos bons, em tempos de vaca gorda. Agora José, ele pega, ele assume em tempos difíceis. E ele chegando com tudo. Levanta a mão aqueles que vão chegando com tudo. Aquilo que ninguém conseguiu fazer, é você que vai fazer para o reino. Aquilo que ninguém deu conta, é você que Deus está levantando para dar conta. Estou trabalhando com a alma aí, irmão. Oh meu Deus, sangue de Jesus que tem poder ou canseira. Tem hora que dá vontade, pastor Surai, partir a cruz no meio e te dar um pedaço. Deus falou: minha filha, a cruz é sua, carrega ela.
Eu falei assim, as pessoas olharam para mim, eu fui pregar, tô indo pregar nos lugares, eu levo comigo. Alguém chegou para mim e disse, o que é isso? Vão te ver chegando nas igrejas com essa pessoa? Você vai chegar junto com essa moça aí, desse jeito? Porque está todo mundo preocupado com bem-estar, com nome. Mas sabe o que eu vejo? A pessoa de Jesus sentar. Depois de um dia escaldante de pregação, ele despacha os discípulos no texto da Samaritana. E ele senta para esperar uma mulher pecadora. Nós estamos muito preocupados. O que vão pensar de mim? Eu disse, irmã, eu estou interessada na alma dela. Ela tem uma alma. Quem sabe Deus me levantou para fazer aquilo que ninguém conseguiu fazer na vida dela. E é canseira, viu, irmão? Você mexer com pessoa que assim, repete a mesma coisa toda hora. Te liga toda hora e fica pedindo oração. Você ora aí, liga de novo. Para você orar de novo, você ora, depois liga de novo. Falei, Deus, o que essa moça fica me pedindo oração toda hora? Deus falou para mim, porque toda hora que você ora por ela, ela sente alívio na alma dela. Você está preparado para aliviar alguém da tormenta? Você está preparado para dobrar o teu joelho e aliviar alguém da tormenta? O jeito é orar, né, irmão? Porque tem hora que não tem remédio, não tem medicina que alivia uma tormenta. Mas quando o crente dobra o joelho, a Bíblia diz que quando Davi tocava aquela harpa, Saul estava endemoniado e os demônios fugiam, corriam a ouvir o som da harpa de Davi. E você tem algo de Deus dentro de ti. Levanta a tua mão, profeta do Senhor. Você tem algo de Deus, levita, adorador da casa do Senhor. Você tem algo de Deus para aliviar a tormenta de alguém, nem que seja uma simples oração, irmão. O diabo treme quando olha para a igreja, pastor. No livro de Êxodo, antes de começar a história de Moisés, a Bíblia diz assim que o faraó, após a morte de José, ele começa a reinar. E ele olha para o povo e vê que o povo está frutificando. O texto diz exatamente, frutificando e multiplicando. E faraó treme de medo. Sabe o que faz o diabo tremer? Não é o teu carro bom. Não é tua bolsa de marca, não é o teu sapato de luxo. O que faz o diabo tremer são os frutos que você dá aqui dentro. Satanás fica furioso. Sabe por quê, pastor? Porque lá fora ele põe o vírus do Zika, lá fora ele põe o chikungunya, lá fora ele mata, lá fora ele é o príncipe das trevas, lá fora ele age conforme ele quer, mas aqui dentro não. Aqui dentro ele está debaixo dos teus pés. Aqui dentro ele está debaixo dos teus pés. Lá fora ele ameaça, lá fora ele põe câncer. Aqui dentro não. Aqui dentro ele geme porque ele está debaixo dos teus pés. Tem gente falando aí, não quero mais ser crente. Estou cansado de ir na igreja. Aqui dentro você está seguro, meu irmão. Aqui dentro ele não pode agir. Enquanto você estiver aqui dentro, enquanto você estiver na casa do Senhor, enquanto você estiver ligado no corpo de Cristo, eu quero ver ele se levantar aqui dentro. Ele não pode, porque a igreja de Cristo, a pesquisa diz que ela continua sendo a maior potência mundial de poder, de autoridade sobre a face da terra. O evangelho de Jesus, ele não é um evangelho que se berganhe, ele não é um evangelho falsificado, ele não é um evangelho que se imita. Ele é um evangelho puro, ele é um evangelho autêntico, ele é um evangelho verdadeiro. Eu ainda acredito na verdade do evangelho de Cristo. Irmão, essa semana alguém postou uns negócios lá, não, semana passada, no Facebook, detonando com a igreja. Para com isso. A igreja carrega o nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes, o nome na qual todo joelho, na terra, no céu e debaixo da terra, olha para mim, debaixo da terra, vai ter que se dobrar e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Para com esse negócio, defende o evangelho de Cristo, se levante para defender, porque o reino dele
semana. Falei aqui, ó. Crente, tá desse jeito, porque tá dando brecha para disse-me-disse, conversa fiada da igreja. Irmão, esse evangelho é puro. Esse evangelho é verdadeiro. Olha para mim aqui, aconteceu uma coisa lá no meu trabalho. Trabalho numa casa de família. Vou sair da mensagem, já volto e concluo. Eu trabalho numa casa de família, irmão. E quando eu cheguei lá na quarta-feira para trabalhar, eu trabalho com uma criança muito enferma. Muito enferma. E eu cheguei na quarta-feira para trabalhar junto com uma amiga minha, uma mulher de oração, uma mulher de Deus. Uma mulher que tem intimidade com Deus. Ela limpa essa casa que eu trabalho. Ela olhou para mim e disse assim: pode uma pessoa no pecado ficar profetizando dentro da casa de Deus? Eu falei assim: Deus usa até uma jumenta, minha irmã. Mas naquele grande dia, ninguém vai escapar da espada dele. Ela olhou e disse para mim assim: eu não entendo Deus. Não consigo entender Deus. Eu falei para ela: não, e continuamos a trabalhar. Quando deu por volta de 1h, 2h da tarde, eu escuto minha patroa gritando os gritos dela: liga agora pro 911, agora. A criança que era muito enferma começou a entrar em óbito. O pescoço começou a roxear. O rosto já não tinha mais vida. Começou a ficar todo roxo, todo duro. Ele não respondia. A irmã que me perguntou, ela disse: liga agora você pro 911. Enquanto eu peguei o telefone, toco o 911 no telefone explicando a situação. A criança já não tinha mais vida, irmãos. E a gente gritava, e eu falava: depressa, vem agora, uma ambulância, pelo amor de Deus, nós precisamos de socorro. A irmã que me questionou Deus botou a mão na cabeça do menino. Oh meu Deus, estou sentindo a glória de Deus aqui. Botou a mão na cabeça do menino e disse assim: demônio da morte, você vai sair da vida dele agora, porque há poder no nome de Jesus. Você vai sair da vida dele agora. Irmãos, ela começou a lutar com aquele demônio. Ela começou a expulsar aquele demônio. Minha patroa já não tinha mais força. Ela gritava porque ela viu o filho dela morrendo. Eu já estava assim, sem força nas pernas. Eu falei: Jesus, se o Senhor não me ajudar, daqui a pouco quem vai morrer sou eu. Irmão, porque o caso foi feio. E aquela irmã que me questionou botou a mão na cabeça, expulsou aquele demônio, falou para Satanás sair. Deus deu vida de novo para aquela criança. Depois, no final da tarde, nós ficamos ali até tarde. Ele foi para o hospital, recebeu alta no mesmo dia. Eu olhei para ela, olha para mim aqui, igreja. Eu olhei para ela e disse assim: você entende Deus agora? Você pode entender Deus agora. Sabe por quê? O poder dele não está limitado na fraqueza do homem. Isaías 6. O profeta vai ter um encontro com Deus dentro do templo, e ele vai dizer que querubins e serafins olhavam uns para os outros dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Se tem uma coisa que ele é santo. Se tem uma coisa que ele é santo. Se tem uma coisa que está no DNA dele, é a santidade, que não tem pecado na terra que abala. Judá poderia estar em pecado, mas ele continuava sendo santo. Irmão, os homens podem pecar, mas não julgue a santidade de Deus pelo pecado da humanidade. Ele é santo. Porque fulano pecou? Pecou porque quis, irmão. Porque quis. Deixa quem quiser pecar, pecar. Não resuma a tua vida espiritual no pecado de ninguém. Aí você vem para cá: não vou tomar santa ceia porque fulano está assim, assim, assado. Deixa Deus trabalhar na vida de fulano. Coloca fulano na mão de Deus. Tem muito crente perdendo a salvação, pastor, porque está limitando o poder de Deus no pecado e nas falhas dos homens. Irmão, cada dia que passar, quanto mais perto do arrebatamento a igreja chegar, mais vai complicar a coisa. Fica de pé comigo que eu tenho que concluir a mensagem. Mais vai complicar a coisa. Mas a igreja tem uma visão. A igreja tem um foco. A igreja não vai perder o foco dela porque a igreja é ungida.
O historiador Flávio Josefo conta que quando Samuel chegou para ungir Davi, ele desceu o óleo sobre a cabeça de Davi. E nos ouvidos, olha para mim, igreja, nos ouvidos de Davi, Samuel disse: hoje o Senhor te unge como rei em Israel. Ele saiu dali, recebeu aquela unção e foi sentar na cadeira? Não, não foi. Mas a unção foi a capacitação para que ele chegasse até a visão. O que Deus te deu, meu irmão, a visão que Deus te deu e a unção que está sobre a tua cabeça é o suficiente para te capacitar, para você receber aquilo que Deus já te falou que você vai receber. E agora o texto lido diz o seguinte: estejais prontos. Prontos, preparados. A igreja precisa andar como? Quem está comigo na Bíblia? Como que a igreja precisa andar? Sabe por quê? Está chegando a hora. E ele diz assim: estejais cingidos os vossos lombos. Olha para mim, estou fechando mensagem. Jesus vai usar uma linguagem figurativa. Porque naquele tempo, todo servo que trabalhava numa casa e ficava pronto na porta, esperando o Senhor chegar, ele usava sobre ele uma veste que cobria da cabeça aos pés, do pescoço aos pés. E era necessário amarrar aquela veste na cintura, com um cinturão bem apertado. Isso era o cingir dos lombos. Jesus está dizendo para a igreja que o negócio vai ficar apertado. Jesus está dizendo agora para os discípulos: estejais prontos e preparados com os vossos lombos cingidos. O cinto de Jeová vai apertar na terra. Porque o caminho é largo, o caminho é estreito. E quanto mais nós entregamos, mais Ele pede. Porque quanto mais é dado, mais cobrado é. Você quer ser servo? Você quer ter um cinturão? Você quer estar pronto, preparado na porta, esperando o meu Senhor já vem? O Senhor saía, o Senhor daquela casa saía, e Ele não avisava o servo a hora que Ele ia voltar. Mas o servo tinha que ficar ali na porta, com um cinturão apertado e uma candeia acesa na mão, até a hora que aquele senhor voltasse. Não saia da porta, irmão. Não saia da porta, irmão. Esse é um culto de missão nessa noite. Não saia da porta. Ele diz: o cinto vai apertar. E outra coisa, a candeia vai estar acesa. Irmão, crente que está na porta com o cinto apertado e com a candeia acesa, é crente que vai subir. Será que você ainda sonha com o céu? Deus disse para Jeremias: Jeremias, o que vês? Eu vejo uma vara de amendoeira, e a vara estava solta e ela brotava frutos. Sabe por quê? Porque só vai brotar fruto aquilo que tiver solto da terra. Tem tanta gente que está ligado sobre a terra, está enraizado, está preso na terra. O que é que tu vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Você quer brotar fruto, você quer frutificar. A vara estava seca, era a vara do sacerdote Arão. Deixa eu te dizer uma coisa: se desprende da terra, ficai pronto na porta, ficai pronto na porta, ficai pronto na porta. Aí tem gente olhando para mim: mas você não sabe o tanto que o negócio está apertado lá em casa. Você não sabe o tanto que o cinto aperta. Irmão, tem dia que a gente não quer vir para a igreja, tem dia que a gente não quer pregar, tem dia que a gente não quer cantar, tem dia que a gente não quer fazer nada, mas a gente sabe que o cinto está apertado e Jesus está voltando, e é necessário que a igreja se levante. Deus desperta Neemias lá no palácio, envia ele para Jerusalém. A Bíblia diz que Jerusalém estava toda destruída, os muros quebrados, as portas queimadas aos fogos. A Bíblia diz assim, que Neemias não foi para um lugar onde tinha ordem, aonde estavam os anjos adorando, a igreja adorando, aonde tinha crente pulando, aonde tinha crente fazendo aviãozinho. Não, Neemias foi para um lugar aonde ninguém queria ir. Mas só que tem uma coisa: ele foi pronto e preparado
coisa: quando você chegar num lugar determinado para mudar a história de alguém, não tem Sambalate nem Tobias que vai te parar na terra. Quando você pisar os teus pés em um lugar que está destruído, que está quebrado, é sobre a tua vida que está a unção de restauração, é sobre a tua cabeça que está a unção de levantar muros. Irmão, ninguém estava fazendo nada, foi só o construtor de Jeová. Costumo chamar ele de construtor de Jeová. O construtor de Jeová chegar, que todo mundo fica furioso. Sabe por quê? Ele chega chegando, pastor. A igreja precisa chegar chegando. A igreja é potente, a igreja é forte, a igreja é vencedora. A igreja carrega o nome que está acima de todo sobrenome. A igreja precisa de chegar chegando para levantar os muros, para edificar cidades, para transformar as vidas. Será que você pode dizer: Senhor, mostre-me a tua glória aqui nessa noite. Mostre-me, assim como Moisés clamou: show me your glory, me mostra a tua glória. O Senhor olhou para ele: eu vou passar e você vai ver as minhas costas, mas a minha mão estará sobre ti. A minha mão estará sobre ti. A mão do Senhor está sobre a igreja. Você é a igreja de Cristo. Acenda a tua candeia hoje. Aperte o cinto. Aperte o cinto. Porque o Senhor está voltando. O noivo está vindo. Aperte o cinto. Acenda a tua candeia, porque Ele vem. Todo mundo tem um lugar para o reino, irmão. No reino. Quinta-feira tinha uma vida aqui, uma americana, que na outra quinta ela veio e ela aceitou Jesus, amiga da Rafaela. E nessa quinta ela veio de novo, meu esposo ia pregar, e eu não traduzo lá atrás. E eu falei: Jesus, manda alguém, Pai, tem misericórdia. De repente a irmã Juliana chegou. Olha para mim, a irmã Juliana chegou. Se a irmã Juliana não tivesse chegado, irmão, a tempo, quem sabe aquela menina não entender nada, que eu até ia tentar, mas eu não traduzo como ela traduz. Eu quero te dizer que uma simples coisa que você faz para o reino faz a diferença na terra. A irmã Juliana chegou, aquela menina ouviu toda a mensagem. Eu quero dizer para você, uma simples coisinha que você faz aqui dentro faz a diferença na terra. Aperta o teu cinto nessa noite. Aperta o teu cinto nessa noite. Levante a tua cabeça, igreja. Lucas, aperte o teu cinto nessa noite. Levante a tua cabeça, porque o Senhor tem pressa em te usar. Acende a tua candeia. O Senhor está vindo. O Senhor tem pressa. O Senhor está voltando. E Ele diz que quando o Senhor daquele homem voltasse, que Ele ia se assentar e participar de um banquete com Ele. Aleluia! Você sabe o que é isso? É que você vai viver algo que a terra não pode te dar. Você sabe o que é isso? Você está pronto para experimentar aquilo que só os céus têm para te oferecer? Você está pronto porque você pode ir em qualquer restaurante, mas nunca vai se comparar com o banquete celestial, meu irmão. Você está pronto para receber só aquilo que os céus podem te dar? Você está pronto, está preparado para sentar e participar do banquete celestial? Porque não tem nada mais glorioso nessa terra que se compare, que chega aos pés daquilo que Deus tem preparado e reservado para a igreja noiva de Cristo. Eu ainda sonho com o arrebatamento. Eu ainda sonho com a volta de Jesus. Eu ainda espero o toque da trompeta. Eu ainda escuto o noivo dizendo: eu estou voltando. Quero chamar o pastor aqui. E eu quero dizer para a igreja: aperte o cinto, acende a candeia, ficai na porta, porque Ele está chegando. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pastor, pode orar pela igreja?